mais uma vez a todos vocês de volta no nosso canal. Estamos conversando aqui a respeito de predestinação. Estou aqui ao lado do nosso irmão Stênio. Nós vamos continuar, aqui a série de vídeos a respeito de predestinação. Irmão Stênio? No último vídeo nós estávamos falando sobre a questão se nós podemos ou não fugir da predestinação. Foi o que nós estávamos discutindo no final do último vídeo. Se você não viu, aconselho você voltar aí no canal, você vai ver o que nós já falamos sobre esse assunto de predestinação. E será que nós somos realmente capazes de resistir ao que o Espírito Santo faz em nossas vidas? Quem tem vivência de missão vai saber o que eu vou falar aqui agora. Muitas situações nós pregamos, insistimos em pregar por uma determinada pessoa por anos, meses, décadas, e a pessoa nunca se converte. Então, essa pessoa nós falamos que ela é de um duro coração. Ela não deixa com que o Espírito Santo de fato faça agir na sua vida. E isso é uma das vertentes ou pensamentos que nós podemos trazer à tona aqui para explicar isso. Se o Espírito Santo ele pode ser, de certa forma, resistido ou não. Resistindo à forma do ser humano resistir à ação do Espírito Santo. Então, acontece isso. Isso é real. Mas o Espírito Santo, de fato, ele tem poder para quebrar esses corações duros. De fato, se ele quiser e for para aquela pessoa ser convertida, o Espírito Santo tem capacidade de fazer com que ela aceite o Evangelho, e que aceite a sua condição de predestinado a ser um cristão. É importante destacar que aqui na nossa conversa nós temos a Bíblia como base, mas também nós damos nossas opiniões, de vivência, a nossa interpretação acerca do texto. E é interessante quando nós pensamos nisso, porque tanto uma coisa quanto a outra nós temos registrado na Bíblia. A predestinação, ela é uma coisa clara na Bíblia. Nós estamos aqui com Efésios 1 aberto, a partir do versículo 5, vai falar sobre isso aí de forma bem clara. Só que aí, o assunto que o nosso irmão Stênio aqui iniciou o vídeo, a respeito da condição humana de resistir ou não ao Espírito Santo, aí que separa uma coisa da outra. Por exemplo, Paulo. Vamos usar o apóstolo Paulo de novo como exemplo. Apóstolo Paulo, segundo o entendimento geral, ele vivia o seu livre-arbítrio. Paulo ele foi treinado, Paulo foi instruído para ser o grande líder fariseu contra o cristianismo. Contra que o Sinédrio investiu pesado em Paulo. Paulo era o top dos tops. Paulo tinha a melhor educação, Paulo falava diversos idiomas. Paulo era o homem, ele foi o maior dos apóstolos quando nós analisamos em termos também de conhecimento, sabedoria, de conhecimento. Paulo era um homem culto. Paulo foi o top dos tops. Acima de Paulo, só o próprio Cristo. Em conhecimento, em sabedoria, em tudo. No seu livre-arbítrio, Paulo teria condição de crer no Evangelho? Vamos supor, não, eu vivo meu livre-arbítrio, ele fazia o que ele achava que era certo, e eis a questão, o livre-arbítrio tem isso. Quando se vive em livre-arbítrio, não é só em relação às coisas de Deus, não. O camarada tá no erro, tá pecando, e ele tá achando que tá tudo certo. Porque ele entende que ele tem o livre-arbítrio. Ele ainda não entendeu que ele é um escravo do seu próprio pecado. Então, só aí já desmascara um pouco do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, nesses termos, ele não existe. Por quê? Ou você serve a Deus por deliberada vontade, por querer servir, então você não tem livre-arbítrio, você está servindo a alguém, ou então você é escravo do pecado, e às vezes sem saber que é. Que essa que é a grande questão. Então, voltando para Paulo. Paulo tinha o livre-arbítrio. Ele fazia o que ele achava que era certo. A mentalidade dele, o que ele fazia, a perseguição que ele fazia, o seu olhar
como fariseu, ele tinha sua vida como certo. Era o mais correto a se fazer, era perseguir quem não seguia as leis. Quem era contra, vamos dizer assim. Ele defendia a sua verdade. Sua verdade absoluta. Exatamente. E aí, por que nós podemos dizer que Paulo era um predestinado? Porque Paulo não conseguiu resistir ao Espírito Santo. Então, no meu entendimento, isso aí é a opinião do Valério Júnior, aquelas pessoas que de forma nenhuma conseguem resistir ao Espírito Santo de Deus, aquela pessoa que você olha assim, não, essa pessoa não tem condição de crer nunca. O Espírito Santo bate e convence. Essa era predestinada. De fato, essa é a predestinação. Essa é predestinada a crer. Agora, aquela pessoa que ouve e nunca crê, nós podemos aceitar que ela é predestinada à perdição? Que a Bíblia também descreve isso, claramente. Que alguns... E é interessante, irmãos, olha que a coisa vai puxando, uma coisa puxa a outra. Malaquias 1. Deus fala através do profeta Malaquias ao povo de Israel: eu vos tenho amado. O povo vira pro profeta e fala assim: mas o senhor tem nos amado como? Aí Deus fala, no versículo 2, Malaquias 1. Olha, eu escolhi Jacó e aborreci Esaú. Eu escolhi vocês, é por isso que o meu amor por vocês se prova na eleição. Se prova na minha escolha por vocês. Ou seja, ali já fica claro que Deus escolheu alguns para si e outros ele aborreceu. Ele já escolheu os outros para perdição. Então, é muito delicado quando nós observamos isso, que essa é uma doutrina, é uma conversa de quem entende. É uma conversa para salvos. A gente não pode chegar também com um papo de predestinação no evangelismo, por exemplo. Para quem ainda não está dentro do evangelho, para quem não entende. E de fato, mesmo quem faz o evangelismo não sabe se aquela pessoa é de fato predestinada ou não. É impossível nós sabermos disso. E aí eu queria jogar mais um cavaco no fogo. Quando você disse aí o sinal, o exemplo, que uns foram separados, Jacó foi separado e o outro foi aborrecido. O que acontece? O que fica na nossa mente? Será que aqueles que aborreceram, eles tiveram, de certa forma, impedidos de crer, de serem escolhidos? Não. É aí que se manifesta a graça de Deus. É aí que se manifesta a graça de Deus. Por quê? É claro que o propósito de Deus, desde o início, era para que todos sejam salvos. Era para que todos. Era a humanidade toda. Né? Que a humanidade toda eram dois. E esses dois, Deus queria os dois na sua presença. Só que eles escolheram, e é interessante, no início, na convivência de Deus com Adão e Eva, já se vê a predestinação e o livre-arbítrio. Veja bem. Deus disse lá no Gênesis 1. Gênesis 1 não. Quando ele cria, né? Lá no Gênesis 4. Quando ele cria o homem e logo depois a mulher. Ele fala, olha, depois de tudo já pronto, ele fala, olha, de tudo que tá aqui, vocês podem comer. Menos, olha o livre-arbítrio sendo aplicado, cerceado. O livre-arbítrio cerceado. Vocês têm o livre-arbítrio de comer de tudo, mas essa daqui não. Então não era livre-arbítrio. É um livre-arbítrio dentro de um limite. Essa que é a grande questão. As pessoas confundem o livre-arbítrio em relação a tudo dessa vida. Não, é muito fácil eu usar o livre-arbítrio. Não, eu posso beber, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fumar, eu posso viver a vida do jeito que eu tenho livre-arbítrio. Sim, você faz tudo até enquanto Deus permite. Dentro do limite que Deus permite. O homem e a mulher tinham de tudo para fazer, mas eles escolheram o quê? O que não podia. O que não podia. E quando nós vemos essa questão do livre-arbítrio aí, nós podemos notar muito claramente que tudo nós podemos escolher. Só que a própria palavra de Deus, ela nos fala que nós podemos escolher tudo, mas isso tudo vai ter consequência. Então o livre-arbítrio, ele tem ali a sua margem de erro, digamos assim. Existe um limite, né? Um limite. O livre-arbítrio é dentro do limite. Tem um fim. E o Jó, o grande exemplo disso também, né?
a ação de Satanás. Satanás tem um livre-arbítrio limitado por Deus. Ele tem o livre-arbítrio. Quando se fala livre-arbítrio, muita gente não entende. É a sua capacidade de escolher. A sua capacidade de fazer o que você quer. Satanás tem, dentro do limite que Deus impõe. Olha, você vai tocar no que ele tem. E nada mais. Ok, depois você vai tocar na carne dele. Mas não vai tirar a vida. É Deus que impõe o limite. E o ser humano como ser, como criatura de Deus, também tem o seu limite. Com certeza. Tem coisas que talvez nós queremos fazer, mas não conseguimos. Vamos aí pensar no contexto geral. O ser humano, em determinadas áreas da ciência, ele tenta, de todas as formas, descobrir uma maneira de curar uma doença, um câncer, por exemplo. De evitar com que ele se alastre, que ele tenha ali numa sua forma terminal. Até hoje, Deus não permitiu. Nós temos o livre-arbítrio de tentar descobrir uma cura, mas até hoje Deus não permitiu. E a grande questão, Stênio, que eu vejo é que o homem não tem limite. Porque vamos dizer assim, com um pouco de avanço da ciência que nós temos, o homem já quer imortalidade, o homem já quer ir para o espaço, já quer... O pensamento humano não tem limite. Agora você imagina se Deus abrisse as portas do conhecimento geral. Não, usem 100% do cérebro de vocês, façam o que vocês quiserem. O homem já tinha se destruído há muito tempo. Não tinha chegado em 2023. Então, assim, todo o livre-arbítrio está dentro do que Deus permite que aconteça. Nada foge. Nós temos, talvez, a vontade de que algo aconteça, mas Deus nos limita na capacidade de fazer com que aquilo aconteça. Se você analisar bem a questão do livre-arbítrio, o apóstolo Pedro, quando ele escolheu por ele mesmo, Pedro negou Jesus. Na sua condição humana ali, ele negou Jesus, porque ele estava dentro da sua própria capacidade. Ele foi carnal. Pedro foi escolhido por Cristo. Cristo escolheu Pedro, ele foi eleito, ele foi predestinado a ser um apóstolo. Só que aí, no momento que ele usou do seu livre-arbítrio, veja como que a discussão é ampla demais. Ele negou Jesus. Ele não pensou naquela hora ali, naquele momento, que ele estava ali, né, Jesus em cárcere privado na casa do sacerdote, à noite, uma fogueira, um cárcere ilegal, porque o Sinédrio não podia se reunir à noite, mas levaram Jesus para dentro da casa do sumo sacerdote, à noite. Um jeitinho brasileiro lá já naquele tempo. Vamos falar assim no termo, jeitinho brasileiro sendo usado lá em Roma. Agora, aquela fogueira ali, a galera tentando, e é claro que eles não podiam tirar a vida de Jesus ali, porque seria um crime. Então, Pedro se aproxima e senta no meio deles. Se alguém reconhece, olha, você é deles. Daquele cara. Ele negou. Aí uma criada, olha, você estava lá junto. Não, você está enganado. Terceira vez, não, você faz parte. Não. E o galo cantou. E com certeza, e a Bíblia até descreve isso, Jesus deu uma olhada no Pedro. E Pedro saiu chorando amargamente. Mas ele se arrependeu. Ele era predestinado a ser quem ele foi. E nós vemos, né, depois da morte de Jesus, e quando Jesus ressuscita e é assunto aos céus, lá em Atos 1, o que Pedro, né? Pedro foi o primeiro que se levantou e pregou. De fato, foi o primeiro pregador do evangelho. O início, o start da igreja foi na pregação de Pedro, logo depois do Pentecostes. Ele era predestinado. Se fosse o livre-arbítrio, foi uma escolha de Pedro. Pedro teria condição de escolher? De fato, nós somos pensados como seres humanos. Pedro não escolheria ser um discípulo. Assim como Jonas. É interessante, quando nós trazemos a Bíblia para a discussão, Jonas usou do seu livre-arbítrio. Ele simplesmente fugiu. Mas ele era predestinado para pregar em Nínive. Ele não tinha escolha mais. E é interessante isso. Quando Deus quer, é aquilo que você falou bem. Quando Deus quer, Deus arrebata a pessoa pro céu. Deus faz um peixe engolir a pessoa e cuspir na praia.
Deus move tudo para aquela pessoa ser convertida. Aí nós voltamos para aquilo que a palavra de Deus fala, que quando nós somos do Senhor, nós não vivemos. Quem vive em nós é Cristo. Exatamente. Então, quando nós somos chamados por Cristo, as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio, não, ele passa a ser limitado. Sim. Porque não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus sendo manifestada na minha vida, na tua vida. E existem aquelas pessoas, talvez você se identifica com isso que a gente vai falar agora, ou você conhece alguém assim, que nasceu na igreja, foi criado ali talvez enquanto estava na casa dos pais, 18 anos, 20 anos na igreja, todo domingo e tal, e talvez até tinha algum trabalho na igreja, participava, entendia, se sentia parte daquilo ali. Mas de repente, não fazia falta mais. De repente essa pessoa se foi. Esse era predestinado? Ou ele por livre-arbítrio estava ali, mas não entendia, nunca foi um cristão de verdade? Como é que é isso? Como que a gente interpreta isso? São coisas que a gente precisa conversar. Porque como que você admite um predestinado que sai e não volta mais? De fato, ele era um religioso, não era um participante da eclésia, da igreja de Cristo. Ele era simplesmente um religioso. Nem todos que estão ali são igreja. E a própria palavra de Deus fala que nem todos que dirão Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E aí esses aí que vão ouvir isso vão dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos pessoas, em teu nome nós convertemos almas, mas esses não são igreja, eles não são predestinados. Não são de fato salvos. E nem creram. Porque aqui nós estamos tratando a coisa com duas vertentes. Os que Deus escolheu, que separou para ele, e esses vão vir de uma forma ou de outra. E aqueles que, pela graça de Deus, ainda conseguem salvação através da fé. É claro que os eleitos também precisam de fé. A gente não pode eliminar uma coisa pela outra. São eleitos. Os eleitos podem viver aí, de forma geral, viver uma vida inteira no mundo, no pecado, servindo literalmente ao diabo, e no final da sua vida se tornarem um salvo. A parábola que Jesus contou a respeito do campo, que o dono do campo saiu a contratar pessoas para a colheita. Contratou alguns pela manhã, outros pelo meio-dia, outros pelas 3 horas da tarde, quase na hora de sair, lá pelas 5, ele contratou mais alguns. Na hora de pagar, ele pagou todo mundo o mesmo preço. Aí aquele que foi contratado de manhã, que recebeu o mesmo preço daquele que trabalhou 1 hora, só reclamou. Falou: não, eu sou o dono do campo, eu não te contratei por esse preço? Toma aqui o seu. Eu contratei ele por esse mesmo preço, toma aqui. Então, às vezes nós, que nascemos na igreja, que entendemos que somos eleitos e predestinados e que estamos aqui pela escolha de Deus a nós queremos questionar aquele que Deus escolhe no último minuto. Aquele que, puxa vida, mas essa pessoa ela não fez nada, ela não trabalhou. Tinha tudo para ir pro inferno. Tinha tudo para ir pro inferno, e no final, né, em vez de nós ficarmos felizes por ela, nós queremos questionar. Será que foi uma salvação legítima? Deus, ele escolhe quem ele quer, do jeito que ele quer. Se é da frente para trás, de trás para frente, se é do período de glória para o período de tribulação, se é do período de tribulação aqui como pessoa, como ser, ou é para chegar no período de glória. Talvez o Senhor Deus tira a pessoa do período de tribulação, coloca na glória para mostrar que ele é dependente de Deus. Exatamente. Nós vamos encerrar aqui esse segundo vídeo dessa série Predestinação. Volte e nos acompanhe na continuação dessa série. Até mais. Até a próxima.